Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, são 19 horas e 58 minutos desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Hoje nós estamos entrando um pouquinho mais tarde para o nosso estudo bíblico das quartas-feiras, porque há pouco eu estava pregando na devocional do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashaber Green Simonton, seminário em que leciono com muito orgulho, com muita honra, há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, nós tivemos que entrar um pouquinho mais tarde para nosso estudo bíblico ao vivo. E nesta oportunidade, nós vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus, lá do início de Gênesis capítulo 1, verso 26, é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Antes, porém, vamos ter a nossa palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede sempre de estudar a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e nós nos alegramos com esta palavra verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, lendo a Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meus amados, essa pandemia de Covid-19 trouxe muitas preocupações para o ser humano. E tirou do ser humano aquela ideia de controle sobre tudo, controle sobre todas as coisas. A gente percebe que muitas autoridades não estão sabendo muito bem o que fazer. Perderam o controle, ou não chegaram a ter o controle ainda sobre a doença. Há várias indagações até sobre as vacinas que já estão no mercado, acho que são eficazes ou mais eficazes, ou acho que não são, se umas trazem reações adversas, efeitos colaterais, se uma traz, se a outra não traz, enfim, dúvidas e dúvidas. Pois bem, nesse condão de tantas perguntas sem respostas, uma palavra ela gostaria muito de ser pronunciada pelas autoridades políticas, pelas autoridades médicas. A expressão está tudo sob controle. Tudo sob controle. Imagina se a gente pudesse ouvir dessas autoridades essa expressão, está tudo sob controle. Então, esta palavra nos remonta, nos leva ao Gênesis, ao momento em que Deus formou o ser humano. Disse o texto bíblico, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, mostrando claramente que Deus fez o ser humano, e esse ser humano, nós poderíamos dizer o seguinte, que ele é bipartido, ou seja, num sentido Deus deu essência ao ser humano, imagem e semelhança de Deus, esta é a essência do ser humano. No outro momento, na outra parte, Deus deu um labor, Deus deu um trabalho, uma finalidade ao ser humano. O ser humano teria domínio, resumindo, sobre todas as coisas. Criado à imagem e semelhança de Deus, domínio sobre todas as coisas. Esse é o ser humano lá do Jardim do Éden. Esse é o ser humano criado por Deus para ser alguém dominador e alguém que colocasse tudo sob o seu controle. Note que
Isto houve no início, isto houve. Este controle que o ser humano passou a ter não foi um controle provindo do próprio ser humano. Foi um controle que a ele foi delegado por Deus. Então, o primeiro argumento dessa nossa reflexão aqui mostra que Deus, ele concedeu, ele delegou o controle ao ser humano. Deus deu a ele, ao ser humano, condições de dominar sobre toda a terra. Tem a ele domínio. Este controle era tão excelente que o ser humano podia até mesmo não pecar. Você sabia disso? O ser humano podia não pecar. Ele podia não ter experimentado o pecado lá na origem. E ele tinha esse domínio, ele tinha essa condição, ele tinha essa possibilidade. Era o controle dado por Deus. Mas esse controle delegado por Deus, o ser humano o jogou fora quando, ouvindo as palavras de Satanás encarnado na serpente, esse ser humano preferiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, com a falsa promessa de que ele seria, como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem queria ampliar os seus horizontes cognitivos, os horizontes na área do conhecimento. O que aconteceu com ele? Entrou numa rua sem saída. Ele pôde entrar, mas ele não pode sair. Você vê semelhança com algumas situações porque passam os seres humanos hoje? Seres humanos que entram nas drogas, por exemplo. Só uma experimentadinha. A pessoa vai com seus próprios pés naquela estrada. Mas daquela estrada, ela não pode sair com seus próprios pés. Assim foi a experiência do ser humano com este controle que ele resolveu perder. Aí passou a ser o controle perdido. O homem perdeu o controle totalmente. A ponto de a própria natureza hoje clamar por essa retomada do controle. Esse ser humano sem controle é esse ser humano que faz todas essas atrocidades que você vê todos os dias aí. É o pai que mata filho, é o marido que mata a esposa, é a esposa que trai o marido. Todas essas atrocidades são resultantes da perda do controle pelo ser humano. É o controle perdido. É o controle perdido. Mas Deus resolveu mandar o segundo Adão. Você sabe quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Esta é uma designação da própria Escritura, dizendo que Jesus Cristo é o segundo homem, o segundo Adão. O primeiro Adão, falho, imperfeito. O segundo Adão, totalmente perfeito. Este alguém, você viu na semana passada, quando se comemorou a Páscoa, esse segundo Adão morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. E quando ele ressurge dos mortos, ele reassume o controle sobre todas as coisas. E mais uma vez, aquele que está nele tem o controle recuperado também, e é um controle delegado, porque não é um controle vindo originalmente de nós, mas que nos é atribuído por Deus, que tem controle sobre todas as coisas e jamais perdeu esse controle. Então, agora, quem está em Cristo, além de nova criatura que é, inicia a retomada do controle. É o que normalmente se estuda no seminário do já, mas ainda não. Ou seja, o controle está iniciado, mas não está pleno. Este controle será pleno no último dia, no grande dia do Senhor, quando todas as coisas serão restauradas, quando tudo voltará à sua ordem original.
Então, o que nós estamos vendo aqui? Um controle delegado, tenha ele domínio sobre todas as coisas, um controle perdido pelo pecado original e um controle recuperado pelo ser humano, com a morte e ressurreição do seu Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite você vai dormir, vai repousar, sabendo que Deus nunca perdeu o controle das coisas. E que, estando nele, estando em Cristo, você terá de volta o controle também. Controle perdido lá no jardim do Éden será recuperado. Que Deus o abençoe e que Deus dê a ti uma ótima noite de sono. Bom repouso para ti e toda a tua família. O nosso abraço nesta noite vai para Arlete Oliveira. Oi, Arlete, satisfação em vê-la por aqui. Dário Freitas. Oi, meu querido Dário Freitas. Deus o sustente e abençoe. Evanilde, Deus a abençoe, menina. Deus abençoe o Bruno Sattler. Bom, Bruno, ter você por aqui. E todos os que já passaram por aqui. Deus a todos abençoe. Um ótimo final de dia. A gente se vê na próxima semana.